Senhor nos dias do rei Josias, visto que fez a pérfida Israel, foi a todo monte alto e debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali toda prostituição. Amém? Pode fechar a sua Bíblia. Aqui o profeta está falando sobre o rei. Os irmãos prestaram atenção. Qual é o rei que o profeta estava falando? O rei Josias. E a palavra do Senhor fala que pervida quer dizer que o povo de Israel trouxe a idolatria. Essa palavra quer dizer infiel, desleal e falsa diante do Senhor. Aqui a palavra do Senhor, quando o Senhor falou para o profeta, dizendo essas palavras, que lá do rei Josias estava acontecendo isso, estavam trazendo para dentro da casa do Senhor. E a palavra do Senhor nos traz, meus queridos, que aqui Ezequias, diz a palavra do Senhor, quando Ezequias foi constituído rei ao 8º ano, se não for de memória, do rei Oséias, diz a palavra do Senhor que Oséias, ele não caminhava perante o Senhor e não andava nos caminhos do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o rei Josias, ele tinha um pai que não andou nos caminhos do Senhor, ele tinha um avô que não andou nos caminhos do Senhor, mas ele tinha um bisavô que andava reto nos caminhos do Senhor. Eu quero contar para você a história desses 4 homens, desses 3 homens melhor, e desse jovem que apenas com 8 anos de idade foi rei sobre o povo de Judá. A palavra do Senhor nos traz, meus amados irmãos, que Ezequias, quando ele estava ali constituído rei, diz a palavra do Senhor que Oséias, ele levantou altares para Baal dentro da casa do Senhor, dentro do templo de Salomão, e trouxe a idolatria, aonde ele preparou altares se dobraram diante de Baal. Também ele levantou altares ali para sacrificar ao Senhor, ao seu Deus, chamado Baal. E a palavra do Senhor nos fala, meus queridos, que Ezequias, quando ele foi constituído rei diante do Senhor, diz a palavra do Senhor que ele derrubou todos os altares, todo o bosque, derrubou tudo aquilo que o profeta, que aquele rei Oséias tinha levantado para a idolatria. Se esqueceram da palavra de Deus e fizeram as suas próprias vontades. Mas a palavra do Senhor nos traz nessa noite que Deus levantou um homem para fazer a diferença. Deus levanta a mulher para te fazer a diferença, que é eu e você. Nessa noite Deus nos colocou aqui, meus amados, para mim e para você fazer a diferença na casa do Senhor. Não servia Balaim. E diz a palavra do Senhor que Oséias, ali naquele momento quando ele morreu, diz a palavra do Senhor que o rei Ezequias tomou um trono para si. E quando Ezequias tomou o trono para si, diz a palavra do Senhor que ele começou a caminhar nos caminhos do Senhor, começou a buscar a Deus, começou o seu coração a ser fervoroso ao Senhor. E ali a palavra do Senhor diz que Ezequias, ele não buscou conhecimento ao homem não, mas ele buscou o Senhor, mas ele consultou, diz, segundo a palavra do Senhor, diz que ele consultou a Isaías. Ele chegou diante de Isaías e perguntou para Isaías como fazer. E a palavra do Senhor diz que Isaías, ele era um profeta da casa de Deus. Ei, eu quero te profetizar na tua vida que tu és um profeta e uma profeta na casa do Senhor nos dias de hoje, porque a palavra de Deus nos diz que Deus nos escolheu, Deus do ventre da nossa mãe, e nós estamos aqui. Você está aqui porque tu és uma profeta e um profeta da casa do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Ezequias, na sua morte, diz que ele tinha um filho chamado Manassés. E Manassés, a palavra do Senhor que tinha Manassés 18 anos de idade quando começou a reinar. E ele reinou 55 anos sobre Judá. E quando Manassés começou a reinar, diz a palavra do Senhor que ele não andou nos caminhos de Ezequias, mas ele começou a andar nos caminhos de Oséias. Começou, meus queridos, a trazer a profanação, começou a profanar sobre o altar do Senhor, começou a buscar as coisas do mundo para dentro da casa de Deus. Ele não andou nos caminhos do Senhor, porque ele deixou a idolatria corromper o seu coração. Será, meu irmão, que eu e você temos deixado as coisas do mundo corromper o nosso coração, entrar nas nossas vidas? Ou nós temos deixado as coisas de Deus entrar nas nossas vidas?
A palavra do Senhor diz que Manassés, ele fez o que era mal perante o Senhor. Diz a palavra do Senhor que Manassés, naquele momento, ele era um rei mau, que ele levantou altares, e ali naquele momento, ele colocou o seu próprio filho sobre o altar e queimou sobre aquele Deus como um sacrifício. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus, que Manassés aqui, meu querido, entregou o seu filho, quer dizer Moloque. Eu quero te dizer que Moloque era um Deus do fogo, aonde o povo de Judá começou a idolatrar, aonde o povo de Judá começou a servir os seus cultos racionais. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, que muitas vezes, meus queridos, nós amaldiçoamos os nossos filhos, ou amaldiçoamos uma criança quando chamamos de Moleque. Moleque quer dizer Moloque. O Deus, meus queridos, eu quero te dizer, é um Deus que aonde o povo de Israel, o povo de Judá, começaram a entregar os seus filhos ali, e botando, queimando como um sacrifício ao Senhor. Aleluia. Você já imagina, meu querido, você chegar diante do nosso filho, diante do seu filho, e dizer assim, ó: sai daqui, moleque. Meus queridos, isso aqui é uma palavra de maldição. Isso é um demônio que estava corrompendo no coração de Judá, que estava corrompendo dentro da casa do Senhor. Mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, Ele está aqui. Ele desfez esse lugar, sabe? Ele desfez esse pacto, sabe por quê? Porque tu és uma nova criatura do Senhor. Tu foste chamado para adorar o nome santo do Senhor. E a palavra do Senhor nos fala ainda, meus queridos, aqui, que edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos dias átrios da casa do Senhor, e queimou seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, e era agorreiros, e tratava com meturis e feiticeiros. Prosseguiam a fazer o que era mal perante o Senhor. Manassés, ele fazia mal que era perante do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Manassés, ele tinha um filho chamado também Amon. E a palavra do Senhor nos traz, meus queridos, que Amon, ele tomou o reinado de Manassés, e ele não andou nos caminhos de Ezequias, mas ele andou no caminho de Manassés. Naquele momento diz a palavra do Senhor que o rei Amon, quando ele ali tomou o trono, diz a palavra do Senhor que ele reinou por 2 anos. E quando ele reinou por 2 anos, diz a palavra do Senhor que ele tinha feito uma reunião, e todos na corte se levantaram contra ele, porque ele profanava contra o altar do Senhor e contra a casa do Senhor. Quantas pessoas estão profanando contra a casa do Senhor? Quantas pessoas estão se levantando contra a igreja do Senhor? A igreja quer dizer que eu e você é o pastor que está aqui. Quantos têm se levantado? Aleluia. A palavra diz: ai daqueles que se levantarem contra os meus ungidos. Diga para o teu irmão, para a tua irmã: tu és ungido, uma ungida do Senhor. E a palavra do Senhor diz que Amon se levantou, tomou o reinado de Manassés, e apenas ficou 2 anos sobre aquele reinado. Não pôde fazer nada. Mas diz a palavra do Senhor que quando todos se levantaram com ele, quando mataram ali, diz a palavra do Senhor que pegaram Josias, um jovem apenas de 8 anos de idade. Meus queridos, como pode Deus fazer as coisas que o homem não pode fazer? Porque Deus tem toda a autoridade. Quem sabe tinha muitos homens maiores que que Josias naquela época, que poderia tomar o reinado do seu pai. Mas Deus escolheu uma criança, sabe por quê? Porque Deus, ele confunde as coisas do homem. Deus, ele vem para confundir, meus queridos. Deus, ele trabalha do modo dele, do jeito dele. Mas, meu querido, como pode Deus levantar uma criança? A palavra do Senhor fala que Deus, ele usa quem ele quer, no momento que ele quer e na hora que ele quer. Ai daqueles que se levantarem, ai daqueles para impedir a obra do Senhor. Perdão, pastor. E a palavra do Senhor diz que Josias tinha apenas 8 anos de idade. 8 anos de idade. Quem sabe muitos não eram capazes de fazer o que Josias poderia fazer. E a palavra do Senhor diz que Josias, naquele momento, quando sentou sobre o trono de Israel, ele começou naquele momento a reinar sobre Judá. Diz a palavra do Senhor que Deus olhou para a terra, e quando olhou para Josias, viu que Josias tinha um coração direto para o Senhor, tinha um coração que ia fazer um pacto, uma aliança com Deus. Eu quero dizer nessa noite, igreja, que hoje é o dia que eu e você precisamos fazer uma nova aliança com Deus, como Josias fez. Josias, com 8 anos de idade, ele fez uma aliança com o Senhor, porque Deus escolheu ele, porque Deus sabia que Josias
ia ser um grande jovem diante de Deus. E a palavra do Senhor nos fala que não teve outro homem para fazer o que Josias fez, porque Josias foi um dos maiores reis da tribo de Judá. O que Josias fez? Diz a palavra do Senhor que Josias, com apenas 16 anos de idade, Josias afrontou todos os homens daquela época. O que Josias fez, meus queridos? Josias entrou dentro da casa do Senhor, derrubou todos os altares de Baal, derrubou todos os altares que estavam ali para aqueles deuses, aqueles bosques, mandou que todos os carpinteiros formassem, renovassem a casa do Senhor, a casa que Salomão tinha feito para o Senhor. E quando nós, meus irmãos, nos colocamos na brecha do Espírito Santo, nós precisamos edificar a casa que é do Espírito, que é o meu e o teu corpo. Então Josias falou para aqueles homens: vai até o carpinteiro, tu vai levar dinheiro, quando chegar lá tu vai mandar edificar o templo para o Senhor. Olha o que Josias fez. Josias, ele não teve medo. Josias, ele não se preocupou que os altares que estavam ali levantados, o que ia acontecer, o que não ia acontecer. Mas Josias sabia que um Deus vivo estava junto com ele, que aquele Deus que ele adorava estava na sua frente. Diz a palavra do Senhor que Josias se alegrou no seu coração quando ele começou a buscar a autoridade de Deus. Muitas vezes nós deixamos de buscar a autoridade do Senhor e nós nos preocupamos com o nosso irmão ou com o nosso irmão que está ao nosso lado. Ei, eu quero te dizer que nós temos que se preocupar com as coisas que vêm do céu, que as coisas de Deus, porque Deus, ele te chamou aqui, meu querido e minha querida, como um vencedor e uma vencedora em Cristo Jesus. Se tu crê, levanta a tua mão e dê glória a Deus, porque Deus está aqui para te dar a vitória em nome de Jesus. Então Josias naquela época derrubou todos os altares que Amon tinha levantado, que Amon tinha reconstruído dentro da casa do Senhor. E a palavra de Deus diz que Deus falou para o profeta, aqui para o rei Josias, dizendo: eis que o meu nome eu colocarei sobre Jerusalém. Meus queridos, o nome de Jerusalém, uma cidade que Deus preparou para mim e para você. Deus preparou também Judá, que era irmã de Jerusalém. Eu quero te dizer nessa noite, igreja, que uma estava com inveja da outra. Sabe por quê? Porque Jerusalém o pecado não tinha deixado, mas entrou na vida de Judá. Eu quero te dizer em nome de Jesus que dentro da casa do Senhor não pode entrar o pecado, porque eu e você somos escolhidos do Senhor para pregar a verdade em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Então olha só o que diz a palavra do Senhor. No 18º ano do reinado de Josias, mandou o escrivão a Safã, filho de Azarias, filho de Mesulão, a casa do Senhor, dizendo: sobe a Elquias, o sumo sacerdote, para que conte o dinheiro que trouxe a casa do Senhor, o qual os guardas da porta juntaram do povo, que tem nas mãos dos que dirigem a obra, tem a cargo da casa do Senhor. Aleluia. Então a palavra do Senhor diz que Elquias, quando pegou o dinheiro das mãos de Josias, levou até os carpinteiros para renovar a casa de Deus. Igreja, nós temos que renovar a casa do Senhor. Como renovar, irmão? A casa de Deus é dando glória a Deus, é buscando mais a presença do Senhor. Aleluia. É buscando mais a face do Senhor, dando brecha ao Espírito Santo de Deus, não ao nosso adversário. E a palavra do Senhor, meus queridos, nos traz essa noite que Josias, ele ainda edificou e ele renovou a aliança que estava com Deus, aliança com Deus, melhor, a aliança que já tinha o povo de Judá quebrado com o Senhor. Ele renovou a aliança. Diz a palavra do Senhor que Elquias, quando foi lá, diz a palavra do Senhor que aqueles homens acharam dentro da casa do Senhor um livro, ali as leis do profeta Moisés. E a palavra do Senhor diz: quando aquele homem trouxe diante de Josias, leu a palavra do Senhor, diz que Josias rasgou as suas vestes e adorou mais a Deus e buscou mais a face do Senhor. Por quê, meus queridos? Porque Deus não tinha se esquecido. Ele viu a aliança que Deus tinha feito com o povo de Israel, com o povo de Judá, aquilo que o homem tinha destruído. Josias queria levantar com poder e autoridade, e Deus ia mandar glória. Aleluia, glória a Deus. Deus ia morar novamente na casa, meus queridos, aonde que o povo tinha destruído. A idolatria tinha entrado dentro da casa do Senhor, mas Deus deu ordem para Josias e deu autoridade para Josias para derrubar todas as barreiras, todas as hostes espirituais daquele Satanás que tinha colocado naquele lugar. Derrubado, meus queridos, todas as barreiras que impediam o povo de adorar o Senhor. Mas eu quero te dizer que nessa noite, em nome de Jesus, Deus está levantando Josias aqui neste lugar para fazer a obra do Senhor,
sabe, meus queridos, você diz assim: eu sou muito jovem. Josias tinha apenas 8 anos de idade quando sentou no trono de Judá. Meus queridos, não pensa que tu é jovem, não pensas que tu é velho, não pensas que tu não tens a capacidade, não pensas que tu não tens autoridade, porque nessa noite Deus te deu a capacidade.